Pronto. Então, muito boa noite. Então, como a gente combinou, né? Nessa primeira parte a gente vai fazer umas questões de estatística e depois, na segunda parte, parte de esfera. Então, vamos começar aí. Questões 11, 12, 13. Essas mesmas, né? Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver. Isso, Alice. 11, 12, 13. Leria é a 13 também. Beleza, vamos ver. Questão 11. O gráfico de barras indica como informação principal o número de pessoas atendidas em um pronto-socorro por faixa etária em um determinado dia. Outra informação, então cadê? Indica o número de pessoas atendidas em um pronto-socorro em um determinado dia. Outra informação apresentada no gráfico por meio das linhas verticais é a frequência acumulativa. Vê só. O que é frequência? Frequência é a quantidade que vai aparecendo, certo? A quantidade de pessoas, por exemplo, até 4 anos, entre 4 e 18. Então, isso aí é frequência. A frequência acumulada, gente, nada mais é quando você vai juntando todas as frequências que já passaram. A frequência é a quantidade de pessoas, de objetos, sei lá o que, naquela categoria. A frequência acumulada é quando eu vou juntando tudo isso. Quando eu vou juntando tudo desde o começo. Aí vem, em virtude de um rasgo da folha, só para se ligar, né? A outra informação no gráfico, por meio das linhas verticais, as linhas verticais, vou até destacar isso também, as linhas verticais é que é a frequência acumulada. Então, vamos lá. Em virtude de um rasgo na folha em que o gráfico estava desenhado, as informações referentes à última barra e apenas elas foram perdidas, como você vê na figura. A média de idade do total de pessoas de 0 a 20 anos que frequentou o pronto-socorro é a média de idade de todo mundo foi de quanto? Foi de 12,4 anos. Foi de 12,4 anos. Nessas condições, na folha intacta do gráfico original, certo? Qual o comprimento da linha vertical posicionada na última barra? Então, vamos entender o que seria isso daí. Primeiro, a questão está dizendo que a média foi de quanto, gente? A média geral aí foi de 12,4, certo? Como é que eu faço para ver a média se você está com intervalos de classe? Até 4, então obviamente seria de 0 até 4, de 4 até 8, de 8 até 12, de 12 até 16. Posso até, se quiser, não é que está faltando na questão, mas aqui acho que seria óbvio de 0 até 4, 4 até 8, 12 até, enfim. Então, vamos lá. Para a gente calcular a média, o que é que eu tenho que ver? Vamos lá para calcular a média. Para calcular a média, eu preciso ver qual é a quantidade de pessoas e ver qual seria a idade delas, na média. Vejam que está com intervalo de classes, 0 a 4, 4 a 8, 8 a 12, 12 a 16. Então, vamos lembrar como é que a gente faz? Para ver o intervalo de classes, eu preciso ver o ponto médio de cada classe. Então, quando eu olho para as pessoas de 0 até 4 anos, eu vou pensar que essas pessoas teriam quantos? Essas pessoas teriam 2 anos. Quando eu digo de 4 até 8, eu imagino que essas pessoas têm 6. De 8 até 12, eu imagino que elas têm 10. 12 até 16, elas têm 14 e aqui tem 18. Isso tudo a gente viu na aula passada, né? Qualquer coisa vocês chamem aí a atenção. Agora, então qual vai ser a média? Como é que eu vou calcular essa média? Vamos lá. A média eu sei que é 12,4. Deixa eu aumentar essa linhazinha daqui. Eu sei que a média tem que dar 12,4. E como é que eu vou fazer essa média? Vamos lá. Quantas pessoas tem de 0 a 4 anos? De 0 até 4 anos, eu tenho uma pessoa. Aqui a gente está vendo a tabelinha que está dando a quantidade de pessoas, tá? Então, de 0 a 4, uma pessoa. Então, eu tenho uma pessoa
com 2 anos. Ou posso colocar até o contrário para ficar mais bonitinho. 2 anos, uma pessoa. Mais de 4 a 8, eu teria 6 pessoas. Ou 6 anos para 3 pessoas. Está todo mundo acompanhando até aí? Então, teria com 2 anos uma pessoa. Eu teria com 6 anos 3 pessoas. Eu teria com 10 anos 2 pessoas. Então, com 10 anos, 2 pessoas. Com 14 anos, seriam 4 pessoas. E com 18 anos, eu teria X pessoas. Claro? Então, 2 anos, uma pessoa. 6 anos, 3 pessoas. 10 anos são 2 pessoas. 14 anos são 4 pessoas. 18 anos, rasgou. X pessoas. E vou dividir tudo isso pela quantidade de pessoas que eu tenho, né? Então, eu tenho uma pessoa com 2 anos, 3 pessoas de 6 anos, 2 pessoas de 10 anos, 4 pessoas de 14 anos e X pessoas de 18 anos. Esse X é justamente o que, pessoal? O que é que esse X é? O número de pessoas, certo? Com 18 anos. entre 16 a 18. Isso, muito bem, muito bem. Dá para descobrir o X aqui, não dá? Vamos descobrir o X? Tá. Isso vai ficar 2 com 18, 20. 20 com 14 vezes 4 dá 56. Mais 18x dividido por 4. 4, 7, 10, né? 10 mais x. Isso vai ser igual a 12,4. E aí eu vou multiplicar meio pelos extremos, né? 12,4 vezes 10 mais x. 12,4 vezes 10 é 124. Mais 12,4x. Igual a isso vezes 1, que dá 96 mais 18x. Claro? E aí jogou para lá, jogou para cá. Isso fica 194 menos 96 igual a 18x menos 12,4x. Aí, 124 menos 96 ficaria 28. E 18x menos 12,4 fica 5,6. Portanto, esse x é 28, dividido por 5,6, que dá x igual a quanto? X igual a 28 por 5,6, dá... Dá 5, né, professor? Dá 5, né? Certinho, 25 com 3, dá 5. É. Então, Isso olha, aí. x deu 5, valeu, Davi. Aí vem, se o x deu 5, isso significa que aqui com 20 anos eu teria 5 pessoas. Então, se eu prolongasse aqui, ó, eu sei que aqui até 18 anos, ou entre 18 até 20, né? Eu vou ter essa barrinha, se eu for pintar, essa barrinha vai até que altura, gente? Até a altura do 5. Tá joia? Até aí alguma dúvida? Agora a gente vai entender o que é a frequência acumulada. Tá bom? Vamos tentar entender agora para a gente descobrir a linha vertical. Aí, vê só. A questão está dizendo para a gente que a linha vertical é referência à frequência acumulada. Olha como é a frequência acumulada. De 0 até 4 tem uma pessoa. Certo? De 4 até 8 anos eu tenho 3 pessoas. Então, veja. Vou colocar uma coisinha mais escurinha aqui. Tá, esse aqui. Aqui eu tenho uma pessoa. Poxa, essa cor também não melhorou. Tá o amarelo. Eu tenho uma pessoa aqui. E de 4 até 8 são 3 pessoas. Concordam comigo? Aí, se eu tenho uma pessoa com idade de 0 a 4 e tenho 3 pessoas com idade
entre 4 e 8, acumulativamente, acumulando tudo que vem antes, junto com ele, ó. 1 daqui com 3 daqui, dá 4. Por isso que a barrinha vai até o 4. Isso é justamente o acumulado. Acumulado. Perceberam? Então, você vai acumulando. Por que essa barrinha foi no 4? Porque eu tive 1 mais 3. Então, 1 mais 3. Aí, vamos lá. De 8 até 12, não são 2 pessoas. Não são 2 pessoas. Então, quanto é que ficaria no acumulado? 1 mais 3 mais 2. 1 mais 3 mais 2. Frequência acumulada, gente, é você somar todas as frequências que você já tem com mais a frequência da classe. Olha lá, de 12 a 16, tem 4 pessoas. Quanto é a frequência acumulada? 1 mais 3 mais 2 mais 4. Por isso que essa barrinha, ó, vai lá no 10. Tá massa? Agora, aonde vai chegar a barrinha desses 18 anos? Que no 18 anos são 5 pessoas. Então, a barrinha do acumulado vai ser quanto? 1 mais 3 mais 2 mais 4 mais 5. Ela vem até o 15. Então, a barrinha, ó, a linhazinha vertical aqui, vai vir até o 15. Até o 15. Por que essa linhazinha veio até o 15? 1 mais 3 mais 2 mais 4 mais 5. Ela vai até o 15. Perceberam? Sim. Perceberam? Só que a pergunta não é até onde ela vai. A pergunta é, olha a pergunta. Deixa eu pegar aqui de outra cozinha. Olha a pergunta. Nessas condições, na folha intacta, qual é o comprimento da linha vertical da última barra, que indica a frequência acumulada até 20 anos? Cada espaçozinho, ó, são 8 milímetros. Então, eu tenho 1, 2, 3, 15 espaçozinhos. Então, qual seria essa nossa resposta? Qual é o comprimento dessa barrinha? São 15 espaçozinhos e cada espaçozinho tem 8 milímetros. O que daria 15 vezes 8? Dá 120, é isso? 120 milímetros. E como um centímetro são 10 milímetros, né? Então, decímetro, centímetro, milímetro. Então, isso seriam 12 centímetros. Esse seria o comprimento da última barrinha, que estaria lá na letrinha E. Beleza? Então, letra E. Questãozinha boa, boa. Ô, professor, Oi? o senhor poderia me dizer a definição geral de linhas de frequência acumulada, só para eu complementar minha anotação aqui? Agora, meu querido, frequência acumulada é o somatório da frequência atual, da frequência da classe, com todas as frequências anteriores. Frequência acumulada é o somatório da frequência da classe, mais todas as frequências anteriores. Frequência da classe, mais todas as frequências anteriores. Massa? Beleza, professor. Pode prosseguir. Obrigado por responder. Questão 12. Vamos lá. Vamos passar? Tis. Pode passar. 12. Olha lá. Num restaurante localizado numa cidade do Nordeste brasileiro, são servidos diversos tipos de sobremesa, dentre os quais sorvete. O dono do restaurante registrou uma tabela, as temperaturas médias mensais numa cidade para o horário do jantar e a média diária de bolas de sorvete servida como sobremesa no período noturno. Aqui está justamente essa média diária de bolas servidas, né? Então, isso é a média diária de bolas servidas aí. Bom, mês, janeiro até dezembro, bolas de sorvete. Certo? Então, a média mensal, cadê?
Então, dono do restaurante registrou na tabela as temperaturas médias mensais e a média diária de bolas de sorvetes vendidas como sobremesa no período noturno. Então, olha só. Em janeiro, ele vendeu quantas? 980 bolas por noite, em média. Certo? Claro que tem alguma noite que ele vendeu mais, outra noite que ele vendeu menos. Em fevereiro, em março. Em abril, maio, junho, julho e até vai. Então, a gente está vendo a quantidade de bolas de sorvete que ele vendeu em média diária de cada período. Para fazer seu planejamento de compras em estoque, o dono do restaurante precisa organizar os dados por trimestre. O gráfico que melhor representa os totais dos totais trimestrais de bolas servidas. Então, ele quer saber o total de bolas servidas. Vamos ver no primeiro trimestre? Janeiro, fevereiro e março. Ainda vai precisar fazer umas continhas meio grandinhas, né? Então, vamos lá. Fevereiro, aí a gente tem 31 dias. Janeiro 31, fevereiro 28, março 31, abril 30. Vamos botar o número de dias? Dias. 31, 28. 31, 30, 31, 30, 31, 31, né? 30, 31, 30 e 31. Todo mundo sabe quantos dias tem cada mês do ano, né? Só fevereiro que poderia mudar, né? Ser 29. Se fosse bissexto. Mas se não falar, não vou fazer nada disso. Então, qual é o total de bolas de sorvetes vendidas? Presta atenção. Em janeiro, ele vende 980 por dia. Se são 31 dias, então ele vai vender 980 31 vezes. Certo? Então, se ele vende 980 bolas por dia, durante 31 dias, então ele vai vender aí em janeiro, por volta de 30.380 bolas de sorvete. Em fevereiro, ele vende 1.000 bolas por dia, durante 28 dias. Então, em fevereiro, ele vende uma média de 28.000 bolas por dia. Em março, ele vende por dia 960. Só que são 31 dias. Lembrando que a gente discutiu na aula passada que a média aritmética é justamente um valor que mantém a mesma soma, né? Que mantém a mesma soma. Então, se diz que consumiu em média 960 bolas, é porque ele consumiu aí, certo? Ele consumiu 930, 31 vezes, né? Então, quando você vê em média, você consegue calcular justamente desse jeito. E aí você vai ter que, se você fizer essa soma de 29.760, Cleber, tu faz essa conta tão rápida, faz de cabeça ou sabe decorado? Nenhuma coisa nem outra, né, gente? Eu faço assim, né? Dá para ver por causa do ponto de fada da calculadora, né? Ah, eu consegui ver. Se não tiver calculadora, aí chorou, né? Vai ter que fazer a continha de boa. Então, no primeiro trimestre, vai dar 88.140 bolas. E aí vai fazer segundo trimestre. Então, o primeiro trimestre seria esse. Segundo trimestre é o mesmo raciocínio. Terceiro e quarto trimestre, né? Teria que fazer essa continha. Então, no primeiro trimestre é esse daí, certo? 88.140. Teria outro... Será que teria outra questão com esse mesmo valor? 88.140, só tem uma letra, né? Só tem letra B, né? Bom, o restante iria fazer só para comprovar, né? Mas aí você já marcaria a letrinha B, certo? E idem para abril, maio, junho, faria a mesma coisa, né? Abril, maio e junho. Aí, quantas bolas de sorvete foram vendidas aí em abril, maio e junho? Abril, 940 vezes 30. Maio, 900 vezes
31. Junho, 880, 30 dias. E aí, quando somar tudinho, 82.500 bolas. Ficou claro? Quem estava com dúvida? Alice, pessoal, todo mundo aí entendeu essa? Boa. Boa noite para quem não dei ainda. Boa noite, João Pedro. Boa noite, Luana. Boa noite, Siddhartha. Boa noite, Iago, que eu não tinha dado boa noite ainda. Vamos para 13. Vamos lá, questão 13. Bora? 13. O gráfico abaixo mostra o nível de água no reservatório de uma cidade em centímetros. Então, vocês estão vendo aí o nível de água de um reservatório, né? Em centímetros. Nível de água em centímetros em função do dia do mês. Considerando o mês inteiro, o nível médio de água no reservatório é igual a quanto? Então, vamos ver aí o nível médio de água no reservatório durante esse mês todo, tá? Olha só, se você for pensar, obviamente, em média da forma tradicional, o que você deveria pensar era ver qual é o nível de água em cada um dos 30 dias, não é isso? Ver o nível de água em cada um dos 30 dias, somar tudinho e dividir por 30, né? Essa seria a lógica. Só que eu não tenho aí o nível de água durante os 30 dias, dia a dia. Então, eu preciso olhar por intervalos. Então, eu tenho algumas opções. Ou eu posso olhar, por exemplo, que de 0 a 10, nos 10 primeiros dias. Nos 10 primeiros dias, eu poderia dizer que a média é tanto. Depois, nesses 5 dias, dizer a média. Depois, nesses 5 dizer a média, a média. Tomando cuidado que se você olhar a média de 0 a 10, esse peso é dobrado em relação ao intervalo de 5 e 5. Ou você pode olhar exatamente nas classes. Exatamente nas classes. Por exemplo, nos 5 primeiros dias, qual é a média? Nos 5 primeiros dias. Ó, sai de 300 não, 350. para 400. Então, aqui, nos 5 primeiros dias, nós temos uma média de 350. Se eu faço de 5 em 5 dias, aí beleza. Certo? Então, o nível da água aí, nos 5 primeiros dias, a média nesses 5 primeiros dias é 350. Então, é como se todo dia eu mantivesse o nível da água em 350. Tá? Ó, de 5 até 10, a minha média se vai de 400 até 500. Isso tudo também porque a gente está vendo linhas retas. Se fossem linhas curvas, eu teria que seria uma coisa mais avançada, que teria que olhar a função e tudo mais. Para. Então, aqui, ó, de 5 a 10 eu teria uma média de 450. De 10 a 15, ó, vem de 500 para 200. Então, a média é quanto? De 500 para 200, 350. De 15 a 20 ficou uma constante. Deixa eu ver, só terminar aqui, ver se leria que eu respondo. De 15 a 20 seria uma constante. Se é 200 para 200, seria a média de 200. De 20 a 25, a média seria 250. E de 25 a 30, eu posso dizer que a média daqui seria exatamente, cadê? 300 para 100, a média de 200. Certo? Então, estou olhando em intervalos de tempo. Deixa eu ver aqui. Podia fazer, pegando os pontos que estão marcados e dividindo por 7, que é a quantidade deles. Vê, se tu faz isso, ó, 1, 2, 3, 4, 5, isso aqui também, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Qual seria o sentido de tu fazer isso? Vamos pensar. Tu estaria pegando um nível de 300, que é no dia 0, um nível de 400, que é no dia 5,
com nível 500, ou seja, tu estaria calculando, se tu somar esses 7 pontos marcados e dividir por 7, tu está calculando o nível médio nos dias 0, 5, 10, 15, 20, 25 e 30. Estaria errado porque se você tem isso daqui, imagine que seu gráfico fosse assim, está aqui marcado e aqui fosse assim, um gráfico assim. Seria a mesma coisa? Não seria. Ou se o gráfico fosse assim, assim, não seria a mesma coisa que a média sendo assim. Então, você somando, pegando os 7 pontos e dividindo por 7, o que tu vai calcular é a média desses 7 dias específicos. Então, qual seria a média no dia 0, no dia 5, dia 10, dia 15, 20, 25 e 30? E não a média no mês, porque ele pede para considerar o mês inteiro. Por isso que eu não posso simplesmente somar esses 7 pontos e dividir por 7. Ficou claro? Beleza? E aqui, quando eu olho 350, eu sei que esse período todinho representa, tem uma média aí de 350, aqui tem uma média de 450, aqui tem uma média de 350. E como os intervalos de tempo são os mesmos, 5 dias, 5 dias, 5 dias, 5 dias, 5 dias e 5 dias, como eu estou pegando os mesmos intervalos de tempo, eu posso fazer a média desse jeito. Beleza? Então, a média no mês, a média no mês inteiro, eu posso fazer olhando a média, nada, minha linda, eu posso fazer a média olhando os intervalos de tempo. Então, como é que seria essa média? Eu tenho 350 mais 450 mais 350 mais 200 mais 250 mais 200 e divido aí por 6, porque eu estou pegando 6 intervalos idênticos. Lembrando que se esses intervalos não fossem idênticos, eu não podia fazer isso, né? Se eu pegasse, por exemplo, a média de 350, 450, que é uma média de 400, e se eu pego um intervalo de 10 dias, quando eu fosse fazer a média, eu ia levar em consideração que isso tem peso 2. Aí seria uma média aritmética com peso, né? Que é a média aritmética ponderada. Então, multiplicaria isso aí por 2. Tá? Se eu somar aqui, 350 com 450 dá 800. 800 com 200 dá 1.000. 1.000 com 600 dá 1.600. 1.600 com 200, 1.800. Se a gente dividir por 6, dá uma média aí de 300 centímetros. Letrinha e D de dado. Joia? Tranquilos? Vamos lá, outra. Vamos mais umas questõezinhas aí de estatística para depois a gente falar de esfera, no segundo momento. Vamos lá. Tem alguma questão que alguém queira pedir a numeração? Alguma dúvida? 11, 12, 13. Davi levantou a mão aí. Não, é que eu não sei mexer, não. Tudo errado. Querer, né? Baixei tua mão. Dúvida? Então vamos seguir aí. Dúvidas. Vamos lá. Questão 15. Estou indo na ordem. Então, a professora Maria Paula registrou notas de 7 alunos, né? Obtendo os seguintes valores. 2, 5, a mediana e a moda desses alunos são. Cuidado sempre com a mediana, gente. Para encontrar a mediana, não só mediana, em geral, em estatística, procure escrever logo tudo em rol. Certo? Escrever em rol, para quem não lembra, né? Escrever na ordem. Ordene os valores, fica tudo muito mais prático. Se eu escrever em rol, esses valores ficam como? 2, 3, 4, 5, 7, 7 e 8. Tá? Bom, tem quantos valores? Vê se confere aí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 valores. 4, 7 valores. A mediana é o que está no meio, né, gente? 3 primeiros, 3 últimos. Mediana é 5.
Lembrando que a mediana é o que a gente encontra do meio, né? E a moda é quanto? A moda é 7. Esse tipo de questão como essa, parecendo no Enem, é questão para fazer em 30 segundos, viu, gente? Esse é aquele tipo de questão que você faz instantaneamente. Não gasta mais do que 30, 40 segundos nessa questão. Porque vocês sabem que tem uma grande parte do Enem que é assim, né? Você já tem aí, já tem 2 caderninhos, né? Esse último que eu coloquei aí no grupo algumas semanas atrás, tem 150 questões, né? 150. Uma outra, vamos pegar essa daqui. Essa é bem legalzinha, bem facilzinha. Essa foi do Enem. Vamos lá? Essa foi lá do Enem. Alturas de alguns jogadores de futebol. Aí vem dizendo assim: de acordo com o gráfico, a diferença entre a altura mediana e a média das alturas desses jogadores em centímetros é aproximadamente quanto? Eu lembro que essa questão, quando ela caiu na prova do Enem, muita gente que não está ligado nas coisas erra. Pô. Porque qual é a primeira coisa antes de fazer a mediana? É colocar em ordem. Eu preciso escrever os valores em rol. Se eu não escrever os valores em rol, não tem sentido pensar em mediana. E aí eu me lembro que muita gente, né, perdeu, errou a questão, porque esqueceu de olhar a mediana, esqueceu de colocar em ordem, né? Só dá para ver mediana quando você coloca em ordem, né? Quando você coloca em rol. Então, ó, colocando em rol, ficaria 1,73. Segundo, 1,78. Terceiro, 1,81. 1,82. 1,83. 1,85. Confiro para saber se eu não esqueci nenhum valor. São 1, 2, 3, 4, 5, 6 jogadores. 3, 6, beleza, coloquei os 6. Altura mediana. Mediana é o que está aqui no meio, né? Bem no meinho, né? Quem é a altura mediana? E aí, como a gente viu na aula passada, quando tem uma quantidade par de termos, como é o que está acontecendo aí, né? Uma quantidade par, então a mediana é o termo do meio, né? A média aritmética do meio. Fica 1,81 mais 1,82 sobre 2. 1,81 mais 1,82 sobre 2, beleza? E aí a gente encontra que essa altura mediana ela vai ficar 1,815 e preciso da média, né? Da altura média. Como é que vai ficar a altura média? Deixa eu falar uma coisa para vocês. E aí vocês me dizem uma coisa. Todo mundo me responde aí no chatzinho. Camila, boa noite, Camila. Todo mundo me responde o seguinte. Vocês sabem como é que calcula a média tradicional, né? Todo mundo sabe. Para calcular a média, é só fazer o quê? Somar todos os valores e dividir. Tranquilo? Então, eu sei que vocês conseguiriam fazer a média aí de maneira tranquila. Certo? Conseguiria fazer a média de uma maneira tranquila. Como faria a média de uma maneira tranquila? Somando os 6 e dividindo por 6, tá? Mas eu quero perguntar a vocês o seguinte. Vocês sabem fazer média aritmética pelos excessos? Não sei se vocês sabem fazer isso. Média aritmética pelos excessos. Quem já escutou falar nisso? Alguém já escutou ou ninguém escutou? Ninguém. Bem, eu vou dar uma dica para vocês assim. Se você quiser, você pode fazer. Se você não quiser, continue fazendo. Se não se sentir confiante, continue fazendo da média tradicional. Tá massa? Veja como é.
Vou botar logo tudo em centímetros, tá, gente? Até porque ele vai pedir em centímetros. Deixa eu deixar logo tudo em centímetros. 1 metro tem 100 centímetros, então, na verdade, seria 181,5 centímetros. Vou botar logo em centímetros, tá? Quanto é que são as alturas em centímetros? 181, 182, 178, já em centímetros, tá? Só tirar a vírgula, né, gente, aqui? Só tirar, eu vou até tirar essa vírgula. Sabe de uma coisa? Eu vou tirar essa vírgula de tudo. Pronto. Me arretei agora, quero mais essa vírgula. Pronto. Pronto. Pronto, já botei as alturas aí todas em centímetros. 181,5. Joia? Vê. Como é esse negócio da média dos excessos? A média dos excessos é assim. Você vai ter uma lista de valores que eu tenho. 173, 178, 181, 182, 183 e 185. A média dos excessos é assim. Você escolhe um valor que pode ser um dos valores da lista ou não. Pode ser valores da lista e pode não ser. Você vai escolher aí um valor. Leva aqui valor. Valor que você quiser. Escolhe um valor. Escolhe um valor. Certo? Então, aí a média que você vai fazer, vai ser assim. A média de uma lista de valores, ela é um valor fixo mais a média dos excessos. Como assim, Clebinho? Vai ser um valor fixo mais a média dos excessos. Você escolhe um valor, qualquer valor que você queira, e faz a média só dos excessos. Bom, vamos ver como é que seria isso daí. 173, 178, 181, 182, 183, 185. O valor que eu procuro escolher é geralmente um valor redondinho, porque fica mais fácil você fazer de cabeça. Um valor redondinho aqui que eu poderia escolher e é bem razoável vai ser 180. Certo? Então eu pego 180 e faço somente a média dos excessos. Só dos excessos. Vamos ver como é que seriam os excessos? Preste atenção. Em vez de somar todos os 6 valores, eu só vou olhar os excessos. Ó, o primeiro valor é 173. O valor que eu escolhi é 180. Se o valor é 173 e eu escolhi aqui 180, 173 é 7 a menos. O excesso é menos 7. 178. Se eu escolhi 180, o excesso é menos 2. Se eu escolhi 180 e o próximo valor é 181, o excesso é mais 1. 182, o excesso é mais 2. 183, o excesso é mais 3. 185, o excesso é mais 5. E divido por 6. Então, você pode calcular a média desse jeito. Você escolhe um valor, qualquer valor. Então, eu poderia escolher 170, poderia. 190, poderia, qualquer valor. 181, 182, qualquer valor. Esse valor fixo é qualquer valor. Eu escolhi 180. Se eu escolhi 180, tem gente que ficou com excesso negativo, porque está antes. Tem gente que ficou com excesso positivo, que está depois. Tem gente que não gosta de botar excesso negativo. Aí escolhe, por exemplo, o valor fixo 170. Pode ser. Se eu escolher 170, ficaria mais 3, mais 8, mais 11, mais 12, mais 13, mais 15. E dá no mesmo. Essa estratégia de média dos excessos é uma estratégia que garante a gente um pouquinho menos de conta. Porque às vezes no Enem, eles pedem para fazer a média de valores muito grandes. 2.000, não sei quanto. Aí o que é que tu faz? Fixa um valor e olha só o excedente, ou para cima ou para baixo. E aí você encontra a média. Então, olha como ficaria essa média. Vê que conta mais fácil. Menos 7, menos 9. Ó. 7, 2, 9. 5, 8, 9. Sobra 2 sextos. Então, fiz mentalmente essa média.
Já pensou vocês aí que fizeram com a conta bem grandona? Tá certo também. Mas vai encontrar o mesmo resultado, só que vai dar um valor bem grandão, né? E aqui, ó, 2 por 6 é 1/3, que é 0,333 aproximado. Então, a média, ela é aproximadamente 180,33 já em centímetros. Está aqui a média, está aqui a mediana. Nunca tinham visto esse negócio de média dos excessos, não? Que você pega um valor fixo e só olha os excessos. Não sei se vocês acharam legal, se preferem somar 173 com 178, com 181, com 182, tudo direitinho. Bom, essa média dos excessos é algo legalzinho, né? Acharam bom ou não acharam? E aí vamos para a resposta. Pediu justamente a diferença entre a altura mediana e a média das alturas. Então, a diferença aproximada entre a altura mediana e a média, que é 180,33. Isso dá quanto? Dá 1,17, né? Beleza? E aí, o que acharam dessa média dos excessos? Achei ótimo. Davi gostou? O restante, o que acharam? Nunca vi isso em nenhum lugar, professor. Não, nunca viu, não? E aí? Ajuda a continha? Aquelas contas de fazer média grandona Mas, ajuda pra caramba, né? Beleza? Você tira um valor fixo e faz só o que excede. Depois junta com esse valor fixo. Já dá a média aí bem bonitinho. Beleza? Vamos embora para a esfera? me dá só um minutinho para eu terminar de copiar, professor. Do. Valeu. Pronto, pode prosseguir. Vamos lá para a esfera? Bora. Simbora para a esfera. Qualquer dúvida? Vocês perguntam, né? Então, deixa eu jogar aqui para vocês a telinha para a gente começar a parte de esfera. A gente não falou nada comigo ainda, né? Cadê Camila? Ana? Iago, cadê vocês? Tudo certinho? Bem. Vamos embora aí. Olha só. Certo. Certo. Vamos lá. Então, vê só, gente. Esfera é a última parte, né, de geometria espacial. A gente já viu prisma, pirâmide, cilindro, cônico. E aí a gente vai fechar aí com esse pedacinho de esfera. Tá? Na parte da revisão, a gente vai revisar também aquela parte de vistas, de projeções ortogonais. A gente deixa lá para revisão. Beleza? Então, vamos lá. Terminar a geometria espacial. Para a semana, a gente vem com a parte de álgebra, a parte de funções. Primeiro grau, segundo grau, exponencial e logaritmo, né, que a gente fecha agora na metade de setembro. Lembrando que 5 semanas antes a gente faz só de revisão, né? Eu vou fazer igual ano passado. Ô, professor, Oi? como eu sou novo no curso, eu gostaria de saber se tem simulados. Geralmente eu boto aquelas fichas de... Não um simulado específico,
Mas aquele material que tu recebesse, eu mandei para tu, acho que 150 questões, né? Ali seria tipo 3 simulados. Então, para você fazer no seu tempo. Então, porque, por exemplo, Ótimo. para tanto tempo, 45 questões, às vezes não dá. Aí você pega aí uma horinha, faz 20, uma horinha, faz 20, para ir treinando, para aquele material lá. Entendeu? Sim? Entendi. Valeu. Aquele material lá todo com a mesma coisa no simulado. Aí você vai fazendo no seu tempo lá, aquelas 150 questões. Ó, vê só. Qual é a ideia de esfera? A esfera nada mais é do que... Existem alguns livros que colocam diferença entre superfície esférica e esfera. Mas é uma diferença que o Enem nem cobra muito sobre isso. Mas qual seria essa diferença? A superfície esférica seria somente uma casquinha e a esfera seria maciça. A definição formal está aí. Superfície esférica de centro O e raio R é o conjunto de todos os pontos do espaço cuja distância a esse ponto fixo é constante igual ao raio. Isso é a definição de esfera. A casca esférica, a superfície esférica, é o conjunto dos pontos do espaço cuja distância a um ponto fixo é justamente igual ao raio. E a esfera seria justamente a superfície juntamente com o seu interior, seria recheado. Aí a gente compara uma superfície esférica, uma bola de futebol, e compara uma esfera, uma laranja. Mas isso é besteira. Eu já vi questões misturando isso, esfera com superfície esférica. Isso aí não é nada que vai causar problema para a gente, não, tá? Agora, o que é que eu preciso saber de uma esfera? Vamos lá. Eu preciso saber como calcular a área da superfície. Então, fiz um resumo bem resumidozinho de esfera. A gente não precisa estar gastando muito tempo, a gente precisa ir direto nas questões. Então, olha lá. Primeiro, a área da superfície esférica é dado por 4πr ao quadrado. E aí, assim, vale a pena a gente gravar essas formulazinhas de esfera. Vocês viram que eu passei para vocês toda essa parte de geometria espacial dizendo que não é para decorar as coisas. E quando fosse para decorar, eu ia chegar e ia dizer. Então, essa parte da área da superfície esférica e o volume da esfera são duas relaçõezinhas que vale a pena você ter na cabeça. Certo? Ano passado, quem estava comigo, aí no segundo ano eu mostrei, né, de onde é que vem o princípio de Cavalieri, o que é uma clepsidra, uma anticlepsidra, provei direitinho, certo? Lá no segundo ano, quem estava fazendo comigo ano passado. Então, já viu direitinho como é que prova isso. Aqui no terceiro ano, não vou fazer isso, mas quem quiser, é só me perguntar depois que eu mostro. Vou ver na internet, no YouTube, todo lugar tem a demonstração da área e do volume de uma esfera, que são duas demonstrações que a gente precisa tá bem ligado, tá? Bom, assim, as formas têm que estar bem ligadas. A demonstração, só se você quiser mesmo saber de onde é que ela vem. Mas para o vestibular, a gente não precisa, não. Então, área da superfície esférica, que é a medida da casca da esfera, 4πr ao quadrado. E o volume, que é a capacidade, que é a região que ela ocupa, 4/3 de πr ao cubo, duas fórmulas que valem a pena. Tá massa? Então, vocês precisam saber como é a área da superfície esférica e como é o volume de uma esfera. De boa, né? 4πr ao quadrado, 4/3 de πr ao cubo. Essas são as duas relaçõezinhas que eu tenho que saber de esfera e só essas duas. Todo o restante vem de consequência disso daí, tá? Mas o Enem, quando explora, geralmente explora a área, o volume ou corte numa esfera. Eu vou colocar aqui para vocês nessa telinha. O que é uma secção esférica? Secção esférica é assim, gente. Imagine que você tem uma esfera aí qualquer, eu passo um plano cortando.
eu passo um plano seccionando. Tá? O que é que vocês acham que vai aparecer se eu passar um plano seccionando essa esfera? Aí é bem de boa, né? Se eu pegar um limão, uma laranja, qualquer coisa, dar um corte direto assim, reto, você vai ver um círculo, né? Então, qualquer corte que você der numa esfera, você vai estar vendo um círculo. Não importa se o corte é em pé ou deitado e tudo mais. Aí veja como é que a gente faz para trabalhar quando você dá um corte numa esfera. Então, imagine numa esfera que eu vá dar um corte nela. Ó, imagine que eu passe um plano aí seccionando uma esfera. Então, olha só, gente. Se eu passo um plano dando um corte aí numa esfera, mais ou menos assim como vocês estão vendo, percebam a figura que vai acontecer se eu der um corte numa esfera desse jeito. Então, se eu cortar uma esfera, eu vou gerar ó, um círculo. Mais ou menos assim. Certo? Então, é justamente um círculo desse que é a secção esférica. Então, quando eu dou um corte numa esfera, espero que dê para vocês perceberem aí, essa figurinha que formou aqui é justamente uma secção esférica. E a secção esférica, como vocês estão vendo, é um círculo, certo? É um círculo. Existe o raiozinho dessa secção, Então, você pode ter questões que vai explorar a área da secção, certo? Distância da secção até o centro. Então, eu preciso saber o que é que eu faço com essa secção. Claro que se eu quiser calcular a área dessa secção esférica, claro que isso vai ficar a área de um círculo, né? Que é πr ao quadrado. Então, é claro que uma secção esférica tem área assim. Agora, o que é que eu preciso saber? Eu preciso saber como é que eu relaciono o raio dessa secção com o raio da esfera. O raio da secção com o raio da esfera, eu vou relacionar assim. Quando eu faço um corte numa esfera, eu preciso determinar a que distância esse corte foi feito do centro da esfera. Então, olha só. Essa distância, ela é, obviamente, perpendicular a esse plano da secção esférica. Então, eu preciso estar observando essa distância do centro ao centro da secção. E eu preciso fechar aí um triângulo retângulo. E aí, se eu estou do centro da esfera até um ponto da esfera, isso aí seria o raio da esfera. Tá? Então, olha só. Olha como é que eu montei essa relação. Eu preciso saber como é que eu faço a relação. Como é que eu faço a relação entre a distância do centro da esfera até a secção, do centro da esfera até um ponto da esfera, que é o raio da esfera, e o raiozinho da secção, que se relacionam através do teorema de Pitágoras, né? Então, é só aplicar Pitágoras e você tem a relação, exatamente. Só o teorema de Pitágoras. Então, aplicando o teorema de Pitágoras, você tem que o raio ao quadrado da esfera é o raio ao quadrado da secção mais a distância até a secção. E aí, como eu disse para vocês, as únicas coisas que valem a pena decorar é justamente aquelas relações que eu coloquei aí na telinha anterior. Área da superfície esférica, 4πr ao quadrado, e volume da esfera, 4/3 de πr ao cubo. Aqui é só você fazer um desenho e perceber, tá? Bom, existem alguns outros elementos da esfera que a gente nem se liga muito, mas pode acontecer de ter o Enem cobrar, que é o seguinte. Uma esfera, ela tem centro, ela tem a distância do centro até qualquer ponto da esfera como um raio. Ela tem
alinhados com o centro diametralmente opostos, lá em cima e lá embaixo, a gente tem o Polo Norte e o Polo Sul. Polo Norte e o Polo Sul. Certo? Então, você tem aí Polo Norte e Polo Sul. O Polo Norte e o Polo Sul, como vocês estão vendo, são extremidades. Tá beleza ou não? Aí, que mais uma esfera ela vai ter? Além de ter o Polo Norte e o Polo Sul, ela tem o seguinte: como é que chama qualquer linhazinha, certo? Como uma linhazinha, uma circunferência, na verdade, contendo aí, cujo centro, desculpa, é o centro da esfera, certo? E que vai ser também chamado de circunferência máxima da esfera. Ó, se eu pegar uma linhazinha assim, para fazer aqui mais ou menos certinho, é meio ruimzinho, mas essa linhazinha seria que linha, gente? Isso aí seria a linha do Equador. Então, às vezes, você também vai precisar falar da linha do Equador. Qualquer circunferência aí paralela à linha do Equador, qualquer circunferência assim paralela à linha do Equador, essa linha é um paralelo. E se eu pegar uma linhazinha assim, ó, gente, uma circunferência por cima da superfície esférica, vou tentar fazer ela menos troncha. Se eu pegar essa circunferência aqui assim, Polo Norte, Polo Sul, uma circunferência dessa é um meridiano. Isso aqui aparece mais na prova de geografia do que na prova de matemática. Mas pode acontecer de vocês pegarem uma questãozinha falando de Polo Norte, Polo Sul, linha do Equador, secção esférica, paralelos e meridianos. Tá de boa? Alguma pergunta? Essa telinha nem está na fichinha de vocês, tá? Mas eu vou colocar no final da aula. Eu coloco aí no grupo de vocês, essas anotações. Ok? O que danado é o fuso esférico e, consequentemente, a cunha esférica? Fuso e cunha, fuso e cunha. O que danado é o fuso, o que danado é a cunha esférica. Presta atenção. E o exemplo para isso daí, acho que é o exemplo que quase todo professor vai dar, né? Imagine você que você tenha uma melancia redonda. Suponha que essa melancia seja redonda. Se eu pegasse uma fatia dessa melancia, ou outro exemplo que o professor dá é a laranja cravo, né? Imagina que tem uma laranja cravo, você tirou uma fatia dessa laranja cravo. Então, se você pegar uma fatia da laranja cravo, uma fatia da melancia, tanto faz, melancia, laranja cravo, se liga. Essa casquinha, só a casquinha, é chamado de fuso esférico. Só a casquinha é o fuso esférico. Então, vejam, o que é o fuso esférico? O fuso esférico é, imagine que você tem uma melancia redonda, você tirou uma fatia, aquela partezinha da casca é que é o fuso esférico. Ou você pode pensar na laranja cravo, né? Pegou a laranja cravo, aquela partezinha do gominho, né? Tem um gomo, aquela pelezinha é que é justamente esse fuso esférico. Tá legal? Alguma dúvida nisso aí? Agora, como é que a gente vai fazer para calcular a área do fuso esférico? Por que a área? Porque você não tem como calcular volume de fuso, né, gente? O fuso esférico é uma pelezinha, só uma casquinha. Então, se o fuso esférico é só uma pelezinha, só uma casquinha, só tem sentido calcular a área dele, não tem sentido calcular outra coisa. Então, como é que eu vou fazer para calcular a areazinha do fuso esférico? Então, preste atenção. Se a questão diz assim, pegou uma melancia redonda, dividi em 8 fatias iguais. Quanto é a área de uma casca? É só pegar a área da superfície esférica e dividir por 8, não tem o que fazer. Mas, muitas vezes, a questão informa para a gente quanto é que mede o ângulo do fuso.
O ângulo do fuso é justamente essa abertura. Então, imagine o gominho. Imagine o gominho. Imagine a pelezinha. Essa pelezinha é justamente o fuso esférico. E para eu calcular esse fuso, essa pelezinha, eu vou ter que fazer o seguinte. Presta atenção. Eu sei como é que calcula a área da superfície esférica todinha. Mas a superfície esférica todinha é como se fosse um fuso de 360 graus. Enquanto que essa pelezinha, que é o fuso, seria equivalente a um ângulo alfa, que é o ângulo do fuso. Vejam que esse ângulo alfa ele é justamente o ângulo dessa abertura. Então, você calcula a área do fuso esférico fazendo uma regrinha de 3, comparando área com ângulo. Bem direto. Vamos ver como é que é isso. A área da superfície esférica todinha. A área da superfície esférica, 4πr quadrado. Não é assim, gente? Eu mostrei na primeira telinha para vocês. A área da superfície esférica, 4πr ao quadrado. Equivale a um ângulo de um giro completo, que é 360. 4πr ao quadrado, 360 graus. Aí, essa pelezinha que é o fuso, a área do fuso, é equivalente ao ângulo do fuso. E não precisa gravar fórmula, não. As únicas fórmulas que vocês precisam gravar de esfera são essas duas que eu falei, a área e o volume. Prio. Então, área da superfície, 360 graus. Área do fuso, alfa. Não vou nem desenvolver isso daqui. Mas se você desenvolver, já eram as fórmulas que tem lá na fichinha de vocês, mas não tem para aqui. Só você entender o que é o fuso esférico. Ok? E a cunha esférica? Ó, olha a diferença do fuso para a cunha. Olha lá. O fuso pega só a pele. A cunha pega tudo. Tá? Então, a cunha é como se fosse o gominho todinho da laranja. Então, a cunha esférica é esse gominho todinho. A massa? Deu para entender? Aí você pensa assim, Kleber, a cunha esférica engloba o fuso também? Engloba. A cunha esférica engloba o fuso. A cunha esférica é o bloquinho todinho. Então, ele pega também o fuso esférico. Pega tudo. Tá ok? E aí, presta atenção. O que é que eu posso calcular da cunha? Se a cunha é uma pecinha, se a cunha é um bloquinho, eu posso calcular a capacidade dela, o volume. E como é que eu vou calcular o volume da cunha, gente? Como é que eu faço para calcular o volume da cunha? É a mesma ideia do fuso, só que agora é volume. A esfera todinha é como se fosse a esfera toda. A esfera todinha seria um equivalente a um ângulo de 360, como se fosse uma cunha de 360 graus. Então, você calcula o volume da cunha, fazendo uma regrinha de 3, comparando volume com ângulo. Aí fica volume da esfera todinha. 4/3 de πr ao cubo. Tem que saber volume da esfera e área da superfície esférica. Então, volume da esfera todinha, 4/3 de πr ao cubo, equivale a um ângulo de uma volta completa. Assim como o volume da cunha equivale ao ângulo da cunha. E não vou desenvolver não, porque não tem nenhum sentido ficar gravando fórmula, né, gente? Nenhum sentido. Claro, como eu já disse para vocês, se a questão dissesse, eu peguei uma melancia e dividi em 10 partes iguais, quanto é o volume de uma melancia? Aí você vai calcular o volume da esfera toda e dividir por 10, né? Claro, só isso. Beleza? Agora veja, como a cunha é um sólido, é uma peça, então eu posso calcular a área da superfície da cunha também. Eu posso calcular a área da cunha. Vê aí como é que vai ser a área da cunha esférica. Presta atenção. Se eu quisesse calcular a área total da cunha esférica, acompanha comigo. Essa bandinha daqui, ó,
pega essa bandinha daqui. Essa bandinha daqui é que figura, gente. Essa bandinha aqui que eu estou pintando de amarelo. Essa bandinha é o quê? É a metade de um círculo. Tá vendo? Porque eu não estou pegando a partir do centro. Então, essa partezinha de amarelo é a metade de um círculo. Que tem igualzinho do outro lado. Então, são duas bandas de um círculo. Então, a área total da cunha, como eu pego duas bandas de semicírculos, na verdade, né? Dois pedacinhos de semicírculos, metade de um círculo e do outro lado metade de um círculo. Então, duas bandas, duas metades de semicírculos, que dá um círculo, certo? Então, seria a área de um círculo. Deixa eu botar assim. São dois semicírculos, duas vezes a área de um semicírculo, mais a pelezinha. E como é a pelezinha, é a área do fuso. Então, vê, também nada de decorar, é só olhar. Se eu quiser calcular a área total da cunha esférica, isso vai ficar dois semicírculos, que é um círculo, com o raio da esfera, mais a área do fuso, que eu calculo através de uma regrinha de 3. Ok? Alguma pergunta aí nesse resumão de esfera, pessoal? Tudo certo? Alguma dúvida? Sem dúvida. Então, vamos pegar algumas questões de esfera. Vendo como esfera é bem rapidinho. Vamos lá. Vamos pegar algumas questões de esfera aí para a gente praticar. Claro que se você for avançar, se você for aí, que eu acho que não é o caso de ninguém daqui, mas aí vocês vão dizer, Cleber, vou fazer segunda fase da FUVEST, eu vou fazer ITA, eu vou fazer IME, eu vou fazer ALAM, vou fazer FON. Se você fazer algum desses vestibulares, aí você tem que vai aprofundar mais esfera, né? Aí tem que ver calota esférica, tem que ver zona esférica, tem que ver a parte de distância polar, tem muita coisa para ver. Isso é de concurso, professor? Para ITA, IME, AFA, EFON, segunda fase da FUVEST, só alguns vestibulares mais pesados, lá para o lado de São Paulo. Okay. São os militares, né? Os vestibulares militares, eles cobram um pouquinho mais de esfera. Aí você tem que falar comigo para eu aprofundar um bocadinho mais, né? Sobre calota esférica e tudo mais. Mas vamos ver aqui, em termos de Enem e de SSA não cai nessa parte de esfera. Essa parte de esfera é só com SSA 2. Se bem que na prova de SSA 3, vocês sabem que os caras podem cobrar qualquer assunto passado, né? E na prova de química, às vezes tem questãozinha que você precisa do volume da esfera, né? Tem questãozinha que você precisa disso também. Vamos ver essa questão 1? Mas tem até uma questãozinha que eu coloquei aí misturando química que precisava do volume da esfera. Tá aí na fichinha de vocês. Olha lá. Um sorvete de casquinha consiste em uma esfera de raio 3 e um cone circular reto também com raio 3. Se o sorvete derreter, ele encherá a casquinha completa e exatamente. Suponha que o sorvete derretido ocupe 80% do volume que ocupa quando está congelado, calcule a altura da casquinha. Tá aí. Assim, cai no Enem. Desse jeitinho mesmo. Então, como é o sorvete de casquinha? Esfera congelada. Então, sorvete de casquinha consiste de uma esfera e uma esfera congelada. De conta que está redonda. Uma esfera congelada. Então, nós teríamos aí um sorvete como sendo aí essa esfera congelada. Um pouquinho troncho, né? Dá para entender a situação. De raio 3. E um cone circular reto.
um cone circular reto, a gente já falou de cone, né? Um cone circular reto. Cone circular reto, também de raio 3. Também de raio 3. A altura, não sei. Chamar de H. Bom, aí a questão vem dizendo o quê? Se esse sorvete derreter, ele encherá a casquinha completa e exatamente. Então, o volume do sorvete derretido dá exatamente o volume do cone. Concordam comigo? Então, o volume da casquinha é exatamente, então, encherá a casquinha completa e exatamente. É o volume do sorvete derretido. Aí vem dizendo, suponha que o sorvete derretido ocupe 80% do volume que ele ocupa quando está congelado. Então, na verdade, o volume da casquinha é o volume do cone e o volume do sorvete derretido é 80% do volume que ele ocupa quando está congelado. Então, 80% do volume da esfera. Joia? E aí é só a gente fazer a continha, né? Como é o volume do cone? 1/3 da área da base vezes a altura. 80% do volume da esfera. 4/3 de π raio da esfera ao cubo. Tá? Bom, dá para a gente começar cancelando algumas coisas. Ó, 3 aqui de baixo com 3 aqui de baixo. Vou cortar logo π com π. Vou cortar um 0 com 0. E vamos ver como é que vai ficar isso. Daqui a pouco eu simplifico mais. O raio do cone é 3. Então, 3 ao quadrado. A altura do cone é o que eu quero. 8/10, simplificando por 2, é 4/5, vezes 4. E o raio da esfera também é 3. 3 ao cubo. Ó, percebam que 3 ao quadrado sai com esse cubo daqui, né? Que é 3 ao quadrado vezes 3, né? Sobrando aí a altura do cone, 4 vezes 4 vezes 3, dividido por 5. E aí eu encontro que a altura da casquinha dá 48/5, né? É isso? 4 vezes 4, 16, vezes 3, 48. 48 por 5 vai ficar 9,6 centímetros a altura da casquinha. Beleza? Beleza. E aí, o que acharam dessa? Eu achei ela meio complicadinha, porque me deu uma esquecida da fórmula do cone, Cone? do valor do cone. Mas eu ainda vou rever tuas aulas. Questão tem que estar ligadíssimo, ligadíssimo. Verdade. Mas achei uma questão bem legal. É até fácil, assim, se você saber todos os valores. É a questão top do Enem. Top, top, nesse sentido aí. Vamos lá para outra, vamos para a próxima. Vamos lá, mais questões de esfera. Vamos seguir. 1, 2, 3 e... Questão 3. Como eu disse, eu estou colocando... Inclusive, nessa questão 2, eu deixei aí entre parênteses, na ficha, eu coloquei difícil. A segunda. A segunda é tipo um desafio. Tá? É uma questão bem difícil. Aí eu deixei ela aí como desafio para vocês. Para colocar ela no final, mas ela estava na segunda, eu deixei aí na segunda. Vamos lá para a questão 3. Deseja-se transportar 12 bolas de boliche esféricas de mesmo raio R em uma caixa em forma de paralelepípedo retângulo, de modo que as bolas fiquem tangentes entre si e aquelas situadas na extremidade de uma mesma fileira
tangenciam as faces da caixa. Além disso, nenhuma bola tangencia faces opostas da caixa. Lembre-se de que a caixa terá de ser tampada. Sabendo que o volume das bolas ocupa π/6 do volume da caixa, determine em função de R as dimensões da caixa. Essa também é outra muito top. Porque a primeira coisa que você precisa fazer é imaginar essa caixa. Veja o que ele está dizendo, que eu vou colocar 12 bolas de boliches esféricas de mesmo raio, num paralelepípedo, tudo tangente entre si, então tudo encaixadinha, e aquelas situadas em uma, né, na extremidade de uma mesma fileira, tangenciam faces da caixa, mas nenhuma bola tangencia faces opostas. Gente, se nenhuma bola tangencia faces opostas, então precisa ter 2 andares de bola e 2 fileiras no mínimo. Percebe? Então vamos tentar imaginar como é que seria essa caixa daí. Então veja, vou tentar obviamente fazer um rabisco e vamos ver se a gente imagina como é que vai ficar essa caixa daí. Então a caixa ficaria de que jeito, gente? Vamos imaginar? Bom, se eu tenho que ter pelo menos 2 fileiras e pelo menos 2 andares de bola, claro que eu estou rabiscando aqui, né, gente? Tem que ter pelo menos 2 fileiras e pelo menos 2 andares. Vamos imaginar como é que essas bolas ficariam. Ó, 12 bolas. Tem que ter uma em cima da outra. Então, 1, 2. E tem que ter uma do lado da outra. 3, 4. Então, se eu tenho que ter logo uma razão assim, 4, então se eu boto 4 e do lado de cá, 1, 2, 3, 4, e aqui no mínimo 4, quando você começa a rabiscar, você começa a perceber que, na verdade, tem que ter 2 andares de 6 e 6, só que 3 de um lado e 3 do outro. Então, quando você começa a olhar isso daí, você começa a perceber que sua caixa tem que ficar mais ou menos assim. Vão ser 2 fileiras. Claro, aqui vai ter que usar a imaginação, tá, gente? O desenho não vai ajudar muito, não. O desenho, acho que tentar fazer um rabisco aqui. Vê, tem que colocar 6 de um lado e 6 do outro. Você tem que colocar 6 de um lado e 6 do outro, vai ser 3 e 3, né? Então, eu vou ter 2 andares aí de caixa. Mais ou menos assim. E aqui vão ficar 3, né? Então, você vai ter mais ou menos desse jeito aí, o espaço dessas bolas. É ruim demais esse desenho, né? Vou tentar fazer uns rabiscos, tá, gente? Não fique muito aí preso, não. É que é muito ruim fazer esse desenho demais. Então, vê. Então, teria mais ou menos assim, ó. Caramba, é muito ruim o desenho. Mas eu vou arriscar. Então, seria uma esfera mais ou menos aqui. Outra mais ou menos aqui. Tangenciando essa outra. 2. Outra aqui, 3. 3. Aí, elas todas estão tocando as faces entre si. As faces não, né? Tocam as faces do paralelepípedo e elas se tangenciam entre si. Aí aqui em cima tem mais 3 que tocam uma na outra.
Então, seria mais ou menos assim. Outra por aqui. Vai vendo aí. Outra por aqui. E lá atrás vai ter a mesma coisa, né? E tem mais 6 lá atrás, ó. Aí você tem lá por trás, vai, mais 3 aqui embaixo. E vai tocar com essa outra daqui, ó. Elas tangenciam. Uma mais aqui embaixo. Aí outra ali por trás, no meio. E outra lá por trás. Mais 3. E em cima mais 3. Que desenho lindo. E em cima mais 3. Aí teria mais um aqui. Mais outra aqui. Todas se tangenciando entre si. E outra aqui. Certo? Então, esse desenho é muito ruim. Mas você tem que tentar dar uma imaginada mais ou menos como é que as 12 bolas ficariam. Não tem outra possibilidade de você colocar. Então, veja, são 12 bolas esféricas de mesmo raio R. Então, o raio de todas as bolas de boliche esféricas são R. Então, preste atenção. Se o raio de uma bola é R, então daqui para cá é R, daqui para cá é R e daqui para cá é R. Vai vendo aí. R. Se aqui é R, aqui é R, aqui é R e aqui é R, quanto é que fica essa dimensão da caixa? Vai ficar 2 com 2, 4R. Quanto é que fica essa dimensão aqui da caixa? 2R mais 2R. Também vai ficar 4R. E quanto é que vai ficar essa dimensão da caixa? Essa outra. Essa vai ficar 2, 4, 6R. Beleza? Ok ou não? Então, o texto explicou para a gente justamente isso, né? Que as bolas se tangenciam entre si, nenhuma bola tangencia faces opostas, a caixa tampadinha, e sabendo que o volume das bolas ocupa π sobre 6 do volume da caixa. Então, preste atenção. O volume das bolas ocupa π sobre 6 do volume da caixa. E aí eu quero saber, determine em função de R. É só isso que ele pede, né? As dimensões da caixa. Só isso. Não precisa nem disso aqui. Aquilo ali é só para conferir. Então, em função de R, as dimensões da caixa 6R, 4R, 6R. Nem precisava disso daqui. Nem precisava. Se eu quisesse desenvolver isso daí, era só perceber. Só para você perceber que os volumes da caixa igual a π sobre 6 do volume da caixa, era só ver. Ó. As bolas é 12 vezes 4 terços de πr ao cubo, igual a π sobre 6 do volume da caixa. 6R, 4R, 4R. Aí, ó, R ao cubo com R. 6 por 6, π por π, aí fica 48 sobre 3, igual a... Está recordando que só bexiga, não foi? 4 vezes 4. Que dá certinho, né? 16 igual a 16. Então, nem precisava dessa informação. Certo? Era só você perceber esse desenhozinho daí. Então, quais são as dimensões da caixa em função de R? 6R, 4R e 4R. Era só isso que ele tinha perguntado. 6R, 4R, 4R. Beleza? Beleza. Vamos outra. Vamos embora. Até que é uma pergunta mais simples do que parece. Oi?
Uma pergunta mais simples do que... O negócio era desenhar ou enxergar, né, gente? Ou desenhar ou enxergar isso aí. Não tem conta para fazer, não. E cuidado que essa questão não dá para você fazer olhando para volume. Por que não dá para fazer olhando para volume? Porque não tem sentido volume aí, né, gente? Não tem sentido os volumes. Não tem nenhum sentido olhar o volume aí. Nenhum sentido. Tá massa? Por que eu não posso olhar volume? Porque eu não tenho noção aí dos espaços entre as bolas, né? Seria a quantidade de ar que você teria aí nessa caixa. Né? Massa? Questão 4. Brazuca, a bola oficial da Copa do Mundo 2014, quando completamente cheia, pode ser considerada perfeitamente esférica e possui circunferência máxima de 68. O que é circunferência máxima? Então, presta atenção o que é uma circunferência máxima de 68. Então, a bola, ela é uma esfera, né? A bola é a esfera. Alguém sabe o que é a circunferência máxima? Circunferência máxima, gente, é justamente o tamanho lá da linha do Equador, né? A linha do Equador é a maior circunferência que você pode tirar na superfície de uma esférica, na superfície esférica. Então, a circunferência máxima é justamente essa, gente. É uma circunferência que tem o mesmo raio da esfera. Então, quando ele diz a circunferência, ele está falando do comprimento, porque circunferência é só uma linhazinha. Então, quando eu digo que é uma circunferência de 68, eu vou dizer que o comprimento dessa circunferência é 68. Só isso, tá? Então, olha lá. Brazuca, bola oficial do Copa do Mundo 2014, quando completamente cheia, pode ser considerada perfeitamente esférica. E o comprimento, não precisa acrescentar que é comprimento, não, já se sabe. O comprimento da circunferência máxima, ele é exatamente 68 centímetros. Aí, nessas condições, podemos afirmar corretamente que é a medida do raio da brazuca, mas se aproxima em centímetros de quanto? Então, quero descobrir quem é o raio. E aí, o comprimento da circunferência, que é 2πr, ele vai ser exatamente 68. Perceberam? Ok, gente? Então, não é raio, não é... É o comprimento. Circunferência é o comprimento da circunferência. Mandou trocar o π por 3,1. Então, 2 vezes 3,1 fica 6,2 vezes o raio igual a 68. E aí descobre que a medida do raio da brazuca, 68 por 6,2. Isso aí, se você fizer essa continha, 68 por 6,2, você vai encontrar aí aproximadamente 10,97. Ok? Esse é o raio da brazuca, que está mais próximo de 11. Massa? Bem rapidinho essa, né? Essa já caiu no Enem, tá? Essa que foi do Enem, exatamente essa. Joia? Joia, professor. Vamos para a próxima? Vamos. Vamos para a próxima aí. Questão 6, outra questão bem tradicional aí de esfera. Bem tradicional também, questão. Essa não foi do Enem, mas já caiu quase igual a essa aí. Não, essa foi do Enem, essa foi do Enem. E agora não lembro se foi essa, se foi uma parecida com essa. Mas, enfim, questão muito também tradicional. Um silo de armazenamento de grãos é formado por um cilindro circular reto de 20 metros de altura, perfeitamente acoplado a uma semisfera. Então, aqui, na verdade, é uma semisfera, como vocês estão vendo, né? Então, você tem aí acoplado uma semisfera.
tá? De raio 4. Então, vê, se essa semisfera tem raio 4, então o raio da semisfera, que é 4, como ela está exatamente acoplada no cilindro, o raio do cilindro também vai ser 4, né? A gente já percebe que o raio do cilindro é 4. Desprezando a espessura das paredes e considerando que todo o espaço interno pode ser ocupado por grãos, calcule o volume total que pode ser armazenado em metros cúbicos. Não tem que vir volume da esfera, não, tá, gente? O Enem que às vezes inventa essa história. Volume da esfera, não sei o que lá, essas coisinhas. Mas vamos lá. O volume total que pode ser armazenado, então esse volume total vai ser o quê, pessoal? É o volume do cilindro mais a metade do volume da esfera. Mais metade do volume da esfera. Então, o volume total aí é o volume do cilindro mais metade do volume da esfera. Tá? Então, esse volume total, ele vai ficar quanto? Como é o volume do cilindro? Volume do cilindro. Lembra lá? Área da base vezes altura. Mais metade do volume da esfera. Então, metade, quem é o volume da esfera? É 4/3 de πr ao U. Então, o volume total do armazenamento vai ficar π. O raio do cilindro é 4 ao quadrado é 16. Me ajudem aí nessa continha. A altura do cilindro é 20. Aqui, 2 por 4 sobra 2, né? 2 por 4, aí simplificando, sobra 2. Então, fica 2/3 de π. O raio da esferinha também é 4, né? Que é a metade, só metade, mas o raio é 4. 4 ao cubo, 4 vezes 4, 16 vezes 4, 64. Então, esse volume total vai ficar 320 π mais 128/3 de π. Só que tem que dar aquela arrumada aí, né? Mínimo vai dar 3. 3 por 1, 3 vezes 320 dá 960 π. 3 por 3, 1 vezes 128, 128 π. Então, esse volume total dá quanto? 1088, né? 1088 π sobre 3, né? 1088 terços de π metros cúbicos. Outra questão bem comum de esfera. Ok? Alguma dúvida, alguma pergunta? Vamos seguir. Simbora, simbora. Olha, questão 7. Um gás ideal a uma temperatura de 344 kelvins ocupa completamente o interior de uma bexiga elástica com superfície esférica de raio 6. Mantendo a pressão constante e variando a temperatura para 258 kelvins, o raio da superfície esférica em centímetros que contém o gás será de quanto? Vamos lá? Vê. Tu tem um gás, tem a temperatura, tem que é uma bexiga esférica, tem que a pressão é constante e diz que vai variar a temperatura, da pressão continua a mesma, mas a superfície mudou. O que é que a gente sabe? Qual é a relação que envolve temperatura, pressão, volume
é aquela equaçãozinha de química. Me ajuda o nome, acho que é Kleiper. Me ajuda aí qual o nomezinho que eu esqueci. Mas a gente sabe que pressão vezes o volume é o número de mols vezes a constante vezes a temperatura, não é assim? Como essa equação é Kleiperon, né? Kleiperon é isso mesmo? Pronto. Aí se dá, Kleiperon. Então, essa equação aí de Kleiperon, né? PV/nRT, que é pressão vezes o volume, vai ser o número de mols. Isso aqui é uma constantezinha chamada constante, acho que é geral dos gases, sei lá, tem um nomezinho, que é 0,0 alguma coisa aí, que eu não sei, 84, alguma coisa assim, né? Vezes a temperatura. Me ajuda aí. Química da minha também não. Mas me ajuda aí. Vamos lá. Vejam, a pressão é constante, o volume variável, o número de mols vai ser constante e esse R vai ser constante. Então, isso vai implicar, vamos separar o que é constante e o que não é constante. Então, vou deixar aqui, ó, o volume. Se eu mandar para lá dividindo, vai, passa para cá dividindo. Vamos deixar o que é constante e o que não é constante. Então, a pressão dividido pela temperatura, a pressão é constante, então constante vai para lá. O volume dividido pela temperatura, isso é igual ao número de mols vezes a constante dividido pela pressão. Só que isso aqui é constante, né, gente? Isso aqui é constante. Constante, porque é a constante dos gases, o número de mols, ele falou aqui que a pressão é constante. Se a pressão é constante, isso, ó, PV sobre T igual a PV sobre T. Perfeito, Leiria. Eu tirei até o P porque a pressão era constante, né? Aí eu joguei para o lado de cá porque a pressão era constante. Mas se a pressão não for constante, deixa para o lado de cá. PV sobre T, como o Leiria já colocou aí. Show de bola. Aí ficaria o quê? Vamos lá. Volume sobre a temperatura é constante, porque a pressão é constante. Então, nós temos que pode fazer como Leiria colocou aí ou ir direto. Volume 1 pela temperatura 1 vai ser igual a volume 2 pela temperatura 2. Se botar o P e o P, é só cortar. E multiplicando meio pelos extremos, o volume 1 vezes a temperatura 2 é o volume 2 vezes a temperatura 1. Então, vamos substituir as coisinhas aí. Um gás ideal de temperatura, a temperatura 344 K, então isso aqui vai ser a primeira temperatura, T1, 344, ocupa completamente o interior de uma bexiga elástica de raio 6. Então, volume 1 é o volume de uma esfera. 4 terços de πr ao cubo, certo? 4 terços de πr ao cubo, porque inicialmente o raio é 6. Aí, mantendo a pressão constante, variando a temperatura para 258 K, então a temperatura agora é 258. O raio da superfície esférica em centímetros, então volume 2 é uma esfera, então 4 terços de πr ao cubo, R, esse R raiozinho, tá? R minúsculo mesmo, para não misturar com a constante lá. Ficou clara essa montagem? Então, volume 1, uma esfera de raio 6, então 4 terços de πr ao cubo. Temperatura 2, 258, 4 terços de πrzinho ao cubo, vezes a temperatura de 344. E aí vamos dar os cortes que a gente vai poder fazer, né? 4 terços de π com 4 terços de π já foi. Então ficou aí 6 ao cubo, 6 vezes 6, 36 vezes 6, 200. Eu vou deixar até assim, porque tem um R ao cubo aqui. Eu não gosto nem de mexer nisso. Deixa eu só repetir aqui. 6 ao cubo, 258, Rzinho ao cubo, 344. Como esse Rzinho está ao cubo, pô, e tem um 6 aqui, eu não vou mexer muito nisso não, tá?
Vou mandar o 344 para cá dividindo. Então, fica 6 ao cubo, 258 sobre 344, igual a Rzinho ao cubo. Isso fica 6 ao cubo, vezes alguma coisa aí, igual a R. Esse Rzinho pode passar logo para cá, como uma raiz cúbica. Se tem alguma parte que vocês estejam se perdendo, me digam aí. Vamos simplificar aí. 258 por 344. Dá quanto? Por 2. Fica 129, né? E 172. Dá para simplificar por mais alguma coisa? Tem que dar. Pelas alternativas, tem que dar. 129 e 172 daria por quanto aí? 129 dá por 3. Mas esse não dá por 3. Mas 129 por 3 dá 43. Capaz disso dá para simplificar por 43, né? Eu percebi que 129 dá por 3. Aí 129 por 3 dá 43. Será que isso dá por 43? Dá, né? Dá certinho. Daqui para cá a diferença não é 43, então dá. Simplificando por 43, dá 3 e dá 4. Simplificando por 43. 3 vezes 4 vezes 3, 12, vai 1. 4 vezes 4, 16, com 17. Então, isso fica 3 quartos. Portanto, o Rzinho vai ficar. Raiz cúbica de 6 ao cubo já sai da raiz o 6. Dentro da raiz fica raiz cúbica de 3 sobre raiz cúbica de 4. E eu preciso racionalizar essa raiz cúbica. Multiplica em cima e embaixo por quanto? Raiz cúbica não é igual a raiz quadrada não, viu, gente? Raiz cúbica de 4, eu tenho que pensar. Raiz cúbica de quanto aqui? Porque o objetivo de racionalizar é tirar a raiz do denominador. Pensa direitinho comigo. Raiz cúbica de quanto eu vou multiplicar? Para multiplicar raiz cúbica de 4 e ela cancelar. Vamos lá. Vamos lá? Ver como é que ficaria isso? Vamos embora. Raiz cúbica de quanto? Para cancelar. Raiz cúbica de 16, se eu botar aqui, onde eu multiplicar, ficaria raiz cúbica de 64. Daria para ser raiz cúbica de 16. Mas pode ser somente raiz cúbica de 2, né? Se fizer raiz cúbica de 16, não vai dar errado não, tá? Só que vai ter que simplificar de novo. Mas se eu fizer só raiz cúbica de 2, já sai. Beleza? Mas você não vai errar se você botar de 16, não. Só vai ter que, no final, fazer uma conta a mais. Aí, quando eu multiplicar o raiz cúbica de 2 e raiz cúbica de 2, esse raio vai ficar 6 vezes raiz cúbica de 3 vezes raiz cúbica de 2, fica raiz cúbica de 6. E raiz cúbica de 4 vezes raiz cúbica de 2, fica raiz cúbica de 8. E aí esse Rzinho fica 6, raiz cúbica de 6, e raiz cúbica de 8 dá 2. E aí ficaria 6 por 2, 3, raiz cúbica de 6. Questão mais pesada um pouquinho, né, gente? Questão um pouquinho mais pesada. Tem que conhecer um pouquinho aí de química, né? Tem que saber pelo menos
essa equaçãozinha aí. Porque eu lembro que essa equaçãozinha vocês usam bastante, né? Eu lembro que na minha época caí tanto, dava tanto essa relação PV, NRT. Muito cara do Enem, né? Vi muito que vi. Agora, essa questão acho que seria mais cara da prova de Química, né? Até na CSA3 dava para botar isso. Eu acho que isso tem cara de prova de química, não Na prova física. de, É, não prova de matemática mesmo. mais para prova de Química mesmo. Ficou claro isso daí? Matemática eu até me garanto, mas química, cara. Tem que lembrar dessa equaçãozinha de Clapeyron. Vamos embora adiante aí para a próxima. Dá tempo, acho que rabiscar mais um. Vamos ver aí. Ficou claro essa, né, gente? Só botar a equaçãozinha aí de Clapeyron e tá tudo certo. Vamos lá mais um. Deixa eu ver uma que dei rapidinho. Deixa eu ver uma rapidinho. Essa é bem legal. Vamos ver essa daí. Ó, sem nem ser rapidinha, mas essa questão é muito boa. A cúpula de uma catedral tem a forma de uma semisfera, sem incluir o círculo da base. A cúpula de uma catedral tem a forma de uma semisfera, sem incluir o círculo da base, então a base não tem nada, com diâmetro medindo 50 metros. Então você vai ter que o raio é de 25 metros, tá? O exterior da cúpula será restaurado. O exterior da cúpula, o exterior, só essa partezinha daqui, será restaurado ao custo de R$ 800 por metro quadrado. Quando diz que o custo é de R$ 800 por metro quadrado, ele já está dizendo para você calcular a área, né? Já está pedindo para você calcular a área dessa região. E aí pergunta quanto custará a restauração. Então, como é que eu faço para calcular a área da cúpula? Bora. A cúpula tem de uma catedral, tem a forma de uma semisfera, sem incluir a base, com diâmetro 50 metros. Então, a cúpula é uma semisfera. E não tem a base, né? Ele ainda diz sem a base. Sem a base. Então, a área da cúpula ela é metade da área da superfície esférica. Claro? Então, a área da catedral tem a forma de uma semisfera, sem incluir o raio da base. O diâmetro é 50, então o raio é 25. O exterior vai ser restaurado ao custo de 800 por metro quadrado. Quanto custará a restauração? Então, essa área da cúpula vai ficar metade da área da superfície esférica, que é 4 pi r ao quadrado. Certo? Beleza não? Então, a área da superfície esférica é 4 πr ao quadrado. De boa? 4 por 2 fica 2. O π ele mandou trocar por 3,14. E o raio a gente sabe que é 25. Então, a área que eu vou restaurar da cúpula, a área que eu vou restaurar é 6,28 e 25 ao quadrado fica 625. Bom, se a gente efetuar essa multiplicaçãozinha daí, né, a gente vai encontrar 6,28 vezes 625, o que daria uma área de 3.925 metros quadrados. Metros quadrados. Agora, o que a questão pede não é a área da cúpula somente não, né? Ele pergunta o custo da restauração.
Essa questão também bem massa, apesar das continhas não serem muito legais, né? De fazer essas multiplicações não é uma coisa muito feliz. Então, ele diz que o custo é R$ 800 por metro quadrado. Então, se você vai ter aí 3.925 metros quadrados e o custo vai ser de R$ 800 por metro quadrado, você vai ter aí um custo de, quando eu multiplicar isso daí por 800, isso vai dar 3.140.000. Então, o custo de restauração, R$ 3.140.000, ou 3,14 milhões de reais. Tá massa? E aí, o que acharam dessa? Essa foi mais tranquila. Bem tranquila, né? De boa? Então, com isso, a gente viu aí esfera. Obviamente, metam bronca aí, façam as questões, certo? Para a semana a gente entra aí, então. Vou tirar aqui. Para a semana a gente entra na parte de função do primeiro grau, segundo grau, depois exponencial logarítmica e depois geometria analítica. Tá joia, gente? Então, é isso. Uma excelente noite aí para vocês. Fiquem na paz.